de tesouraria. Estou falando de pastores, obreiros, homens e mulheres de Deus comprometidos em ensinar e pregar a verdade, a fim de que o povo de Deus, tendo conhecimento da verdade, seja liberto por ela e seja fortalecido dia após dia por meio dessa verdade. O apóstolo Paulo é um pastor preocupado com as suas ovelhas e por isso ele dedica a igreja de Corinto, aos irmãos coríntios, são aqueles que habitam na cidade de Corinto. Volto a dizer o que já disse muitas vezes aqui, não é aos coríntios, não existe Corinthians na Bíblia. Corinthians é um time feio lá da capital. É aos coríntios. Paulo escreve a esta cidade e a esta congregação, a fim de dar a eles uma compreensão de como eles devem proceder em muitos aspectos da vida cristã. E não é à toa que ele dedica 2 cartas, ele escreve 2 vezes a esta igreja, sendo esta igreja, então, a maior, a quem ele dedica o seu tempo, a maior parte do seu tempo, dedica a maior parte dos seus escritos e também da sua atenção para esta congregação que precisa compreender algumas verdades que, embora possuísse, diz ele, todos os dons espirituais, necessitava de alguns acertos, de uma compreensão melhor a respeito da vida cristã. E ele vai escrever sobre muitos temas, vai falar sobre casamento, vai falar sobre relações dentro da igreja, dissensão, ele vai falar sobre muitos assuntos. Até que nessa epístola aqui, no capítulo de número 11, ele inicia dando alguns conselhos a respeito de se as mulheres devem ou não usar o véu da igreja, já que elas têm cabelo e o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Mas a partir do versículo 17, o apóstolo Paulo entra num tema mais específico para dar aos coríntios uma compreensão melhor sobre como eles deveriam proceder na hora de celebrarem a ceia do Senhor. E para que você que ainda não tinha conhecimento, naquele tempo, nos tempos do apóstolo Paulo da igreja primitiva, os cristãos, quando se reuniam para celebrar a ceia, realizavam antes da ceia uma festa, uma confraternização, que em grego chama-se koinonia, que nada mais é do que uma comunhão de pessoas que têm o mesmo objetivo e que estão lutando lado a lado para conquistar o mesmo objetivo. Esses cristãos, antes de celebrarem a ceia, muito diferentemente do que nós fazemos hoje, devido às circunstâncias em que eles viviam, faziam tudo em secreto, mas mesmo com toda a dificuldade, com a pouca liberdade que eles tinham para servir a Deus, eles se reuniam e se congregavam e se juntavam para celebrarem primeiro uma comunhão entre irmãos e logo em seguida celebrarem a ceia do Senhor. Lá no Rio de Janeiro nós chamamos isso de junta-pratos. Uma porção de crentes se reúne e fala assim: vamos fazer uma confraternização. Vem todo mundo para a casa do irmão fulano e a gente, cada um traz uma coisa. E assim os cristãos faziam naquele tempo. Só que, irmão, você sabe que quando o crente se junta para comer, irmãos, ou tem briga, ou tem confusão, ou os dois acontecem juntos. Porque desde os tempos antigos, há 2000 anos atrás, os crentes já davam trabalho na hora que se reunia para fazer uma confraternização. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque o apóstolo Paulo, vendo o que estava acontecendo na igreja de Corinto, começa a exortá-los e chamá-los a atenção, porque antes de celebrarem a ceia, eles estavam se dedicando tanto à comilança e à bebelança, eu não sei se essa palavra existe, que estavam se esquecendo do sentido sagrado de celebrarem a ceia do Senhor. E começa a exortá-los dizendo: quando vocês se reúnem, vocês não estão se reunindo para edificação, vocês estão se congregando para pior, ao invés de para melhor. E por que isso estava acontecendo? Porque, irmãos, lá no versículo 20 ele diz assim: quando vos ajuntarem em um lugar, isto não é para comer a ceia do Senhor, porque ao comer, cada um toma antes do outro a sua própria ceia, e um tem fome e o outro está embriagado. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou seja, vocês estão fazendo tudo errado. Porque ao passo que um traz muito,
O outro que traz menos é desprezado pelo que traz muito. E o que não traz nada é desprezado pelo que trouxe pouco. Geralmente a gente vê isso acontecer muitas vezes no nosso meio, e isso não é um problema do primeiro século da era cristã, quando nós muitas vezes nos reunimos, e aí um traz e o outro não traz. O que não traz quer comer tudo, irmão, como se tivesse trazido alguma coisa, e aí gera uma confusão. Irmãos, a gente passa aí todo domingo praticamente no café da manhã da escola bíblica dominical. Eu vou aproveitar essa oportunidade aqui e vou pedir a Deus que use de misericórdia conosco, porque eu falei, pastor, para minha esposa que no final do ano eu vou dar uma medalha para ela e para a irmã Lucinéia, que são as guardiãs do café da manhã da escola dominical todo domingo. Porque, irmãos, hoje apareceu um rapaz ali, irmão, que só na primeira leva ele já pegou logo 2. Depois ele passou, entrou na frente de novo e pegou mais 2. No final, quando eu fui tomar café, já não tinha mais nada. O prefeito Isaías pegou o banco e falou assim: vou pegar, porque senão não vou. Eu falei: pega, meu amigo, Deus te abençoe. E o pastor, deixa o pastor falar, que o pastor depois se vira. Irmãos, a gente fica pensando que numa coisa simples como essa, algumas pessoas olham para as irmãs de cara feia. Pegou um e não quer entrar na fila de novo, esperando todo mundo passar para pegar outro. Fica de cara feia. Nossa, irmãos, sei o que está acontecendo nesse povo de Deus, por isso que eu não venho para a igreja. É por isso que eu não gosto de igreja, por causa disso. Tudo tem que ser feito assim, não pode. Irmão, a gente precisa, antes de ser cristão, né, aprender a ter educação, porque educação a gente aprende em casa, antes de conhecer a Jesus como Salvador da nossa vida. O apóstolo Paulo está exortando os cristãos de Corinto para que eles não se deixem levar pelo orgulho e pela soberba de pensarem que só porque traziam muito, deveriam comer tudo e não deixar o outro que não trouxe nada comer. Estava acontecendo algumas brigas, algumas dissensões entre a igreja, e o povo não está sabendo lidar com essa situação, e o apóstolo Paulo está dizendo para eles que quando vocês estão se ajuntando para a condenação, e não para celebrarem a ceia do Senhor. E ele precisa que esses irmãos entendam que existe algo de sagrado nesse momento, algo tão sagrado e tão precioso, que merece uma atenção especial do povo de Deus, porque eu tenho para mim, irmãos, que infelizmente uma grande parte das pessoas que estão aqui nessa noite podem não saber sequer o que estão fazendo quando pegam o pão e tomam o suco da uva, e por isso o apóstolo Paulo diz: não sabendo discernir o corpo e o sangue do Senhor. Então, a epístola é dedicada a esclarecer a esses irmãos dessa igreja que eles precisam levar em consideração que debaixo desta nova aliança que Cristo fez com os homens precisam ter uma nova postura, não somente diante de Deus, mas também para com todos os outros homens. Esta nova aliança que agora Deus celebra com o homem por meio do sangue de Jesus, uma nova vida é requerida daqueles que querem viver debaixo dessa nova aliança. Mas, antes de falar desta aliança, eu preciso que você volte comigo um pouco no tempo e olhe para as páginas do Antigo Testamento, para as páginas sagradas, e perceba que, de uma maneira surpreendente e sobrenatural, a história final explica todas as histórias. O que isso significa? Que o que Jesus fez, a sua obra consumada, o derramamento do seu sangue, a morte do seu corpo, é a conclusão, é o ápice, é o fechamento, é o desfecho de uma história que foi escrita pelas mãos de um Deus que controla o tempo, o futuro, o passado, o presente e todas as circunstâncias. Quando nós olharmos para Jesus, veremos nele aquele que consumou toda a história da salvação da humanidade. Tudo que Deus fez no passado encontra em Cristo o seu pleno e fiel cumprimento. Antes de Jesus e depois dele, nada mais será necessário do que senão somente a pessoa e a obra redentora de Jesus nosso Senhor. Glórias a Deus por isso. Quando nós olhamos então para as páginas do Antigo Testamento, nós perceberemos
O Deus do Antigo Testamento, ele é conhecido como o Deus das alianças, o El Berit, o Deus do pacto, o Deus da aliança. Ele é conhecido como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele é conhecido como El Elyon, o Deus Altíssimo. Mas ele é especialmente conhecido no Antigo Testamento como o El Berit, o Deus das alianças. E o que é que isso significa? Significa que o Deus do Antigo Testamento é um Deus que se relaciona com os homens, é um Deus que se revela aos homens, é um Deus que se manifesta aos homens de maneira especial e de maneira também geral. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, veremos que este Deus firmou com a humanidade, com os homens, 4 grandes alianças. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. 4 grandes alianças que vão expressar para os homens o desejo de Deus de trazer de volta o homem perdido para perto de si, que é o Criador e o sustentador da vida. Nós olhamos para Noé, Gênesis capítulo 9, e veremos a primeira grande aliança que Deus faz com a humanidade. Deus chama Noé após o término do dilúvio e faz com ele um pacto, faz com ele uma aliança, e diz a ele que a partir daquele momento ele não derramaria mais o dilúvio de águas sobre a terra, ele não destruiria mais a terra por meio de uma inundação, como ele havia feito. E ele deu a Noé e aos seus descendentes um sinal, uma evidência de que esta aliança permaneceria para sempre. Ele diz: todas as vezes que o arco celeste aparecer nas nuvens, eu verei este sinal e me lembrarei do homem, para não derramar mais o dilúvio sobre a face da terra. Uma aliança incondicional, onde o homem não tem que fazer nada, a não ser apenas Deus, que é a parte maior e mais forte envolvida. Então, sendo ele maior e mais forte, ele determina o que deve ser feito e o que deve acontecer. Essa é a primeira grande aliança. A segunda grande aliança ele faz com Abraão. Gênesis capítulo de número 12. Ele escolhe Abraão, ele chama a Abraão e faz a ele uma promessa, dizendo a ele: eu farei de ti uma grande nação. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus escolhendo a Abraão sem perguntar nada a ninguém. Deus não fez nenhuma consulta. Ele simplesmente traz Abraão para perto de si, o escolhe e faz a ele uma promessa. Abraão não tem nenhuma condição. Ele apenas observa, ele apenas recebe, ele apenas aceita. Mas Deus dá também para Abraão um sinal e uma evidência dessa aliança. E que sinal é esse? É a circuncisão. Todo homem nascido na casa de Abraão, descendente de Abraão, deverá ser circuncidado ao 8º dia. É isso aí dentro que você está pensando, irmão. Era para passar a faca lá no negócio, lá dentro, que ninguém sabe, ninguém vê, mas todo mundo conhece. Tinha que fazer aquilo porque no sinal da intimidade do homem, Deus havia feito um pacto de sangue com essa nação que depois saberíamos e conheceríamos como a nação de Israel. A terceira grande aliança acontece no Monte Sinai, onde Deus congrega o povo de Israel saindo do cativeiro do Egito e estabelece para eles algumas leis e alguns mandamentos. Esta é uma aliança diferente das outras, porque é uma aliança condicional. Deus estabelece condições para que Israel permanecesse debaixo do seu cuidado e da sua proteção. E esta aliança, ela é expressa pelas tábuas dos 10 mandamentos, o decálogo, que diz a Bíblia: Deus escreve com seu dedo em tábuas de pedra que são guardadas dentro de uma caixa de madeira revestida de ouro, cujo nome é Arca da Aliança. Essas tábuas de madeira são a evidência desta aliança que Deus faz com a nação de Israel, dizendo a eles: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor e obedecer os seus mandamentos, essas bênçãos virão sobre ti. Mas se vocês não obedecerem, todas essas maldições, infelizmente, vão acontecer sobre vocês. Agora, a quarta grande aliança do Antigo Testamento é a aliança que Deus fez com Davi. Lá em 2 Samuel, capítulo 7, se eu me falha a memória,
Deus chama Davi e diz a ele que está fazendo uma aliança incondicional com Davi, não depende do que Davi faça, de que a partir de Davi não faltará descendente de Davi sobre o trono de Israel, e que de Davi descenderia aquele que seria o grande rei que Israel tanto espera, o Messias tão aguardado e tão esperado. Não é à toa que um homem, mesmo cego, mesmo mendigo e mesmo pobre, sabendo desta verdade, quando clama pelo Salvador, ele o chama: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Deus estabelece esta última grande aliança e diz que a partir de Davi não faltará mais descendente sobre o trono de Israel. E não é à toa que quando o reino é dividido, o reino de Judá permanece por um longo período ainda, e os descendentes no reino de Judá são todos descendentes do rei Davi. E o sinal desta aliança a evidência desta aliança é o Messias, que seria o descendente por excelência do grande e magnífico rei Davi. Agora, queridos, nós chegamos ao Novo Testamento e o apóstolo Paulo, quando ilustra para os coríntios o que eles precisam fazer na hora de celebrar a ceia, ele usa as palavras que Jesus usou quando celebrou a última ceia com os seus discípulos. E as palavras de Jesus são as que nós conhecemos muito bem: tomai e comer, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. E depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: sabe o que, irmãos? Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Em algumas traduções, este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Ou em outras traduções, este cálice é o novo pacto através do meu sangue. O apóstolo Paulo precisa que os coríntios entendam que eles estão realizando esta festa e esta celebração debaixo desta nova e mais excelente e perfeita aliança. Porque as alianças anteriores que Deus havia feito foram feitas com homens imperfeitos como eu e você. Os meios que Deus usou, as pessoas que Deus usou, todas elas morreram, mas deixaram o seu nome gravado na história. Mas assim como eu e você, eles pereceram e ficaram com os seus corpos. Os seus corpos se desfizeram no tempo. Mas esta nova aliança, ela não foi feita com homens imperfeitos. Ela não foi feita com a morte de bodes ou de bezerros. Esta nova aliança foi feita através de um homem perfeito, um homem incrível, um homem maravilhoso, que para muitos era um simples carpinteiro, mas como a irmã Juliane cantou aqui, ele não é apenas um simples carpinteiro, não. Ele é o Filho verdadeiro e soberano do mundo de Deus. Ele é o justo, é o ressuscitado, é o poderoso, é o verdadeiro. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo agora olha para os coríntios e diz: prestem atenção no que eu vou lhe dizer. É no meio desta aliança que vocês estão. As antigas alianças, todas agora estão sujeitas a essa que é maior e mais perfeita. As outras alianças previam algumas condições para os homens. A primeira aliança, que foi feita com toda a humanidade, a segunda, a terceira e a quarta foi feita especificamente com Israel. A primeira aliança visava a não destruição da humanidade, mas ela parava por aí. Era só isso, não vai ter mais dilúvio. Mas nessa nova aliança, o que Deus faz com o homem é dar a ele uma promessa de que não apenas ele será livrado da condenação à terra, ele não apenas não verá sua alma ser destruída, mas ele receberá uma nova e viva esperança de quando fechar os olhos nessa terra, abrirá lá nos céus da eternidade, junto ao trono de Deus. Dentro desta nova aliança, o apóstolo Paulo olha para os coríntios e diz o seguinte, no versículo-chave dessa passagem, versículo 28, daqui eu começo a pregar. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice.
Você já sabe como eu que o pão representa o corpo do Senhor.